Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, lição de número 8, onde iremos abordar as 7 provisões de purificação e o seu cumprimento em Cristo. Essa é a lição da revista da Central Gospel, no primeiro trimestre de 2025, onde estamos tratando sobre tipologia bíblica, os tipos e como esses tipos de instituições, pessoas, se cumprem na pessoa de Jesus. Nesse caso, estamos estudando acerca do tabernáculo. E hoje nós vamos falar de 7 provisões de purificação e o seu cumprimento em Cristo. Portanto, lição de número 8, 7 provisões de purificação e o seu cumprimento em Cristo. O texto bíblico dessa lição se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao 15, verso de número 24, onde lemos assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Um comentário sobre esse texto, você vai notar que no final do verso 12 fala de eterna redenção. Depois lemos no verso de número 14, Espírito eterno. E finalmente no verso 15, final, promessa da herança eterna. Então temos uma eterna redenção que foi oferecido pelo Espírito eterno de Cristo e nos obteve uma herança eterna. Eterna redenção, Espírito eterno, herança eterna. Vamos então ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, onde lemos: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é o texto áureo. Eu aproveito esse texto áureo para explicar o que significa andar na luz. Muita gente lê o texto e fica pensando o que é andar na luz, não é? Mas se nós formos entender a linguagem do próprio João, vejamos o que significa olhar na luz e deixamos João explicar a si mesmo. Na primeira carta de João 2, verso 9, João diz assim: Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Verso 10, aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Na carta de João, andar na luz significa andar em amor,
significa amar os irmãos. João chega a dizer que quem não ama não conhece a Deus. Então, andar na luz é andar amando os irmãos, tá bem? Independente do que as pessoas falam, andar na luz é andar em santidade. Sim, é verdade. Andar na luz significa andar também em santidade, mas não é isso que João quer dizer. Se você ler 1 João 2, 9 e 10, você vai descobrir que andar na luz significa andar em amor. Vamos então à palavra introdutória dessa nossa lição de hoje. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu 7 provisões específicas para a purificação ou limpeza de diversas formas de contaminação pelo pecado. Vale dizer também que no Antigo Testamento, essa ideia de pecador, não existia. Existia a ideia de limpo ou imundo. Puro, ou você estava puro, ou você estava impuro. Né, que nós podemos relacionar contaminação pelo pecado. Essas práticas simbólicas prenunciavam de maneira marcante a redenção final que se daria pela morte do Filho unigênito de Deus na cruz. Vamos às 7 provisões. Primeiro, incluía o grande dia da expiação, Yom Kippur, Levítico capítulo 16. Segundo, os sacrifícios regulares que se eram oferecidos pelo pecado. Terceiro, pela transgressão da lei, qualquer transgressões precisava se oferecer. Quarto, ritos de purificação pelo contato com um cadáver. Se alguém tocasse num cadáver, podia ficar impuro de 1 dia até 7, não é? E quinto, ritos de purificação da lepra, Levítico 12, 13 e 14. Lavagem na pia, que era executada pelos sacerdotes, e a mitra do sumo sacerdote. Vamos então falar dessas provisões, falando do fundamento da expiação e da redenção no Antigo Testamento. Nesse tópico específico, vamos apresentar 3 provisões fundamentais dos rituais da purificação, conforme escritos no Antigo Testamento, mais especificamente, livro de Levítico. Primeira provisão, grande dia da expiação. Dia, Yom, em hebraico, Kapur quer dizer espiar, cobrir. Todo ano, no dia da expiação, também conhecido como sábado de descanso solene, Levítico 16, verso 31, sacrifícios eram realizados para purificar a nação de Israel. Isso acontecia uma vez por ano. Durante esse dia inteiro de solenidade, o sangue de animais era derramado como parte do ritual, simbolizando uma eliminação completa dos pecados do povo. Levítico 16, verso 29 e 30. Vamos ler esses versos para deixar isso mais claro, né? Levítico 16, o grande capítulo do dia da expiação. E é um capítulo central no livro de Levítico. Levítico 16, versículo 29 e 30. Lemos assim: E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Olha aí, inaugurava um novo ano, inaugurando, purificar todos os pecados. Vamos aos elementos do sacrifício por Arão e a sua casa. Arão, como sumo sacerdote, iniciava esse dia, esse ritual de expiação, despojando-se de suas vestes sacerdotais e purificando-se em água, simbolizando assim
humildade e renúncia. Levítico capítulo 16, verso 4. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á como um cinto de linho, e cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então, primeiro tirava, banhava, depois as vestia de novo. Esse ato simboliza aqui, não é? O fato de ele vestir linho branco representa pureza, que era essencial para acessar o sagrado. Seguia-se também de um sacrifício de um novilho, ato que simbolizava a morte que Arão merecia por seus pecados, como ele transferindo simbolicamente suas iniquidades para o animal ao colocar a mão sobre a sua cabeça. Levítico 16, 12. Tomará também incensário cheio de brasa, fogo do altar, e os seus punhos cheios de incenso aromático, e meterá dentro do véu. E porá incenso, ele deveria acender o incensário também, antes de entrar, levando assim o sangue ainda quente do animal. Arão entrava no Santo dos Santos, onde queimava incenso para ocultar a presença divina e assim evitar a morte, conforme Levítico 16, 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, olha a importância do incensário aí. Êxodo também 33, 20. Lá, ele espargia o sangue no propiciatório 7 vezes, realizando a purificação dele e de sua família, simbolizando a sua intercessão também pelo povo. Leiamos Levítico 16, 14. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então, lembre, ele acendia o incensário, queimava incenso, a fumaça, cobria, aí sim ele pegava o sangue e espargia 7 vezes sobre o propiciatório. Os elementos de sacrifício pelos pecados do povo. Ainda no primeiro ele purificava a si mesmo, depois o povo. No dia da expiação era utilizado 2 bodes, um para expiação e outro era solto ao deserto, além de um carneiro para o holocausto. Levítico 16, versos 7 a 10. O sacerdote sorteava entre os bodes para determinar suas funções. O bode que era destinado ao Senhor era sacrificado e o seu sangue era usado para purificar o lugar santo, o tabernáculo e o povo. O sumo sacerdote então entrava no Santo dos Santos, atravessando o véu, e espargia o sangue no propiciatório, na tampa da arca 7 vezes, conforme Levítico 16, 14, e o corpo do bode sacrificado era queimado fora do acampamento, Levítico 16, 27. Em seguida, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre o segundo bode, chamado bode emissário, ou bode Azazel. E esse nome Azazel significa emissário, né? Ou Azazel, que também pode significar lugar desértico, confessando as iniquidades toda a nação, e então enviava ao deserto, simbolizando a remoção dos pecados do povo. Então, aquele bode carregava os pecados para longe do povo. Vamos aos aspectos tipológicos do dia da expiação. Primeiro, o sacerdote aspargia sangue no propiciatório no lugar santíssimo. Cristo entrou no santuário celestial com seu próprio sangue, garantindo-nos uma eterna redenção. Hebreus 9, 12.
Segundo, o sacerdote despojava-se de suas roupas e gala e vestia uma túnica de linho branco. Jesus foi despojado da sua túnica, que foi objeto de disputa entre os soldados romanos. João, capítulo 19, verso 23. Lança sorte sobre as minhas vestes, conforme o Salmo 22. Depois da expiação, fazia-se uma festa, oferecendo-se o holocausto pelo sacerdote e pelo povo. Então, livres da culpa do pecado, podemos festejar e alegrar-nos no Senhor. Neemias 8:10. E aqui pode apontar essa festa para as bodas do Cordeiro. O bode destinado a Jeová era queimado fora do arraial. Jesus Cristo foi crucificado também fora da cidade, em um lugar chamado Gólgota, Marcos 27:33 e Hebreus 13:12. E o bode emissário, que era enviado a Azazel, ou era solto no deserto. Os nossos pecados foram removidos para sempre e não estão mais diante de nós. Salmos 51:3, Jeremias 31:34. Muito bem, vamos à segunda e terceira provisões de sacrifício pelo pecado, que eram sacrifícios pela transgressão da lei. Com isso já terminamos o dia da expiação. Esses, segundo sacrifícios, sublinham a constante necessidade de purificação e gravidade de erro. Devido à sua semelhança, ambos os tipos de ofensas eram abordadas conjuntamente. A prática repetitiva e anual dos ritos sacerdotais destaca, sobretudo, a transitoriedade e também a insuficiência da antiga aliança. Esta estava preparando o terreno para o novo e definitivo pacto em Cristo. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam todos para o sacrifício perfeito de Cristo, que nos oferece um acesso permanente a Deus. Falemos do sacrifício pelo pecado. Essa oferta era oferecida em qualquer tempo e por qualquer pessoa que transgredisse um dos mandamentos do Senhor ou praticasse uma transgressão específica. Esse sacrifício era oferecido antes de todos os demais. Se alguém quisesse oferecer um holocausto, e o holocausto era queimar, deixar a fumaça subir, que tivesse cometido uma iniquidade, deveria primeiro oferecer um sacrifício pelo pecado e depois o holocausto, porque o holocausto não era considerado sacrifício pelo pecado. O holocausto era como uma oferta de consagração a Deus. Então havia aqui 4 tipos principais de sacrifício pelo pecado, prescritos no livro de Levítico, capítulo 4, verso 1 ao 12. Eram os pecados do sacerdote, que envolviam um novilho sem defeito, refletindo a alta posição do sacerdote na sociedade. Depois havia pecados da congregação. Esse era realizado quando uma transgressão comunitária era cometida, mas o autor não era identificado. Havia também pecados do príncipe, que eram os líderes do povo, Levítico 4, 22 a 26. Quando um líder era encontrado em falta ou confessava seu erro, ele deveria oferecer um bode, seguindo o mesmo procedimento dos outros sacrifícios. E havia, finalmente, os pecados de qualquer pessoa, para delitos individuais, que era necessário oferecer uma cabra fêmea ou uma cordeira, seguindo o mesmo ritual. Jesus, nosso eterno sumo sacerdote, realizou um sacrifício único e definitivo por todos os pecadores. Jesus não só é o nosso sumo sacerdote, é o próprio Cordeiro de Deus. Lembre que ele comprou a nossa eterna redenção pelo seu próprio sangue, conforme Hebreus. Seja servo, seja senhor, seja pobre, seja rico, seja influente, seja humilde, seja famoso ou desconhecido, Cristo se ofereceu por todos. Hebreus 7, 27, Hebreus 9, 12 e Hebreus 10, 10.
Falemos ainda do sacrifício pela transgressão da lei. No livro de Levítico, capítulo 5 e 6, a lei mosaica detalha procedimentos específicos para expiação de transgressões que expressam determinadas atitudes e comportamentos rejeitados por Deus, a saber, blasfêmia não denunciada, Levítico 5:1, contato com impurezas, Levítico 5, 2 e 3, o contato com impurezas tornava a pessoa impuro. Juramentos precipitados, Levítico 5:4. Ignorância sobre coisas sagradas, Levítico 5, verso 15 e 17. E transgressão dos mandamentos, Levítico 6, verso 1 ao 7. Vamos agora falar, no segundo ponto da nossa lição, rituais profundos no coração da teologia veterotestamentária. Nesse tópico aqui serão exploradas duas importantes práticas do Antigo Testamento que destacam a profundidade das leis de purificação estabelecidas por Deus, que é a quarta provisão, purificação do contato com um cadáver. Esse ritual era obrigatório, não só em casos de mortes que era ocorrida dentro de uma tenda, onde tocar o corpo sem vida às vezes era inevitável, para auxiliar, mover ou sepultar o falecido, tornando assim a pessoa impura. Se ocorresse qualquer contato com um morto intencional ou casualmente, isso tornava a pessoa impura por 7 dias, Números capítulo 19, verso 11 ao 14. Para purificar aqueles que entravam em contato com um cadáver, simbolizando aqui a santidade da vida e da impureza que era associada à morte, rituais específicos eram seguidos. Vejamos eles aqui. Uma bezerra ruiva era sacrificada, cujas cinzas, misturado com madeira de cedro, isopo e carmesim em água, formavam a água chamada água da separação. Essa água era usada para aspergir a pessoa no 3º dia e novamente no 7º dia, para a limpeza completa, Números 19, 1 a 10. Essa era a quarta provisão de purificação para aquele que tocasse em corpo de morte. Se você estudar o livro de Levítico, você vai descobrir que havia 4 fontes de impureza. Morto, conforme citamos, lepra, é outro caso, o leproso tinha que gritar imundo, imundo, não se aproxime. Sangue, quando a mulher se encontrava no seu ciclo mensal, ela era considerada impura e qualquer coisa que tocasse impura. E qualquer fluido sexual que saísse do homem, como a perpetuação noturna, ele era impuro por um dia, no final do outro dia tinha que se banhar e era então purificado. Vamos agora à quinta provisão, a purificação da lepra. A lepra frequentemente é utilizada na Bíblia também como símbolo do pecado e de impureza. Números 12, 1 a 11, 2 Reis 5, 20 a 27. A lepra era caracterizada como uma enfermidade terrível e incurável naquele tempo, devido à sua natureza debilitante e marginalizadora. Exigia um complexo processo de purificação, além do mais que o leproso era separado da sua casa, da sua comunidade. Os rituais descritos em Levítico, no capítulo 13 e 14, aplicavam-se exclusivamente aos que ficavam sarados da lepra. Qualquer um que exibisse sintomas da doença deveria ser examinado por um sacerdote. Levítico 13, verso 3, verso 6, verso 15 ao 39.
e, se confirmado o diagnóstico, não seriam purificados, e não seriam simplesmente purificados, passariam a viver isolados fora do seu acampamento. A cura da lepra dependia exclusivamente de uma intervenção divina, simbolizando o profundo processo de purificação que o Messias realizaria. Por intermédio de Cristo, a humanidade ficaria limpa da lepra do pecado, das manchas do mau cheiro e do apodrecimento produzido pelo pecado, sendo restaurado à plena comunhão com o Eterno. O rei Davi, no Salmo 51, fez uma alusão tipológica a essa provisão ao constatar-me que precisava ser purificado da sua iniquidade. E olha como Davi diz, Salmo 51, verso 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, os rituais de purificação sacerdotal e a sua conexão cristológica. Nesse tópico, vamos explorar os métodos pelos quais os sacerdotes deveriam manter-se limpos e santos perante o Senhor. Cada um desses elementos prefigura a purificação mais profunda e completa que é realizada em Cristo, o nosso sumo sacerdote perfeito. Vamos então agora à sexta provisão, purificar pela lavagem na pia. Como mencionamos nas lições anteriores, a pia ou lavatório era confeccionado a partir de espelhos de cobre que foram doados pelas mulheres no deserto, Êxodo 38:8. Era essencial para a purificação dos sacerdotes, além de adentrarem nos espaços sagrados do tabernáculo. Esse utensílio continha água e era usado para a limpeza ritual, que precedia o serviço no lugar santo e no lugar santíssimo. Lembre-se, quase todas as coisas se purificam pelo sangue, mas o que não é purificado pelo sangue é pela água. Êxodo 30, verso 18 ao 20. No Novo Testamento, esse simbolismo ele é aprofundado na figura de Cristo, conforme é descrito em Efésios 5, verso 25 e 26, que diz que o marido, vou ler essa passagem para você ver da purificação com água pela palavra. A palavra de Deus é comparada a pão, a palavra de Deus é comparada à espada, a palavra de Deus é comparada também à água, aqui em Efésios 5, versículo 25 e 26. Vou ler. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tá vendo? Purificando com a lavagem da água pela palavra. Assim, a água ou a pia purificava os sacerdotes. O Filho de Deus, também por meio do seu sacrifício no altar de cobre, purifica a igreja com água da palavra, santificando. Interessante, quando furaram o lado de Jesus, saiu sangue e água, os dois agentes de purificação. Esse ato de amor e entrega é prefigurado pelo ritual da purificação, reforçando assim a conexão entre as ofertas antigas e o suplício definitivo do Cordeiro Santo na cruz por nós. Vamos falar agora da sétima provisão, a sétima e última, a mitra do sumo sacerdote. Essa última provisão, destacada aqui nesse estudo, ressalta a exigência de santidade. Na mitra estava escrito santidade ao Senhor, pelos sacerdotes que deveriam apresentar-se puros
diante de Deus, para que o povo também fosse aceito em santidade, conforme está estabelecido em Êxodo 19, verso 22. Conforme mencionado também na lição anterior, os sacerdotes cobriam a sua cabeça com uma mitra, que era um turbante feito de linho branco, onde a parte da frente atava-se uma placa de ouro gravada as palavras Santidade ao Senhor, exatamente na fronte da testa. Êxodo 28, 36 a 38. Esta vestimenta alertava para a pureza que era requerida no serviço sagrado, lembrando do pacto de santidade que o Altíssimo fez com seu povo, conforme ordenado por Moisés em Levítico 19, 2. Sede santo, porque o Senhor sou santo. A tipologia aqui aplica-se a todo o povo de Deus e aos seus líderes, que são chamados para viver em santidade. Note que a santidade estava na fronte. A santidade tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente, conforme Levítico 20, verso 7, Colossenses 1, 12, 1 Pedro 1, 16, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Coríntios 6, 11, devemos andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos à conclusão. Estudo não apenas atravessa aqui as barreiras do tempo, mas também ilumina a nossa mente as exigências divinas de pureza. Deus é um Deus santo e o povo dele deve ser santo. O caminho para a redenção, conforme detalhadas no Antigo Testamento, exigia purificação. Da mesma forma, hoje temos que andar em pureza. Pureza da consciência, pureza do coração, pureza da mente. Importante, porque o nosso Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Cada lei, cada rito do Antigo Testamento reflete profundamente sobre a seriedade do pecado e as consequências que esse traz, e como o pecado é uma abominação perante o Senhor. Ao mesmo tempo, nos aponta também para o sacrifício definitivo de Cristo pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos purificar. Lembre-se, fazendo uma expiação eterna. Não é? A expiação é eterna, o Espírito é eterno e a herança também é eterna. Redenção é eterna. Esses rituais, embora simbólicos, eles são fundamentais para compreendermos a extensão da santidade exigida por Deus e também a nossa chamada para viver de um modo digno do Senhor. Ao observarmos tais práticas, somos incentivados a reconhecer a contínua necessidade de purificação espiritual em nossas vidas e de abraçar essa redenção eterna que nos é oferecida por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ao exercício de aplicação para a fixação dessa lição. O exercício é uma pergunta: quais são as 7 provisões divinas para a purificação do pecado, conforme mencionadas no Antigo Testamento? Vamos lá. Primeira, o grande dia da expiação, Yom Kippur. Segundo, os sacrifícios regulares pelo pecado. Terceiro, os sacrifícios pela transgressão da lei. Quarto, sacrifícios de purificação pelo contato com um cadáver, um corpo de morto. Quinto, ritos de purificação da lepra. Sexto, a lavagem na pia, naquela pia sacerdotal. E sétimo, a mitra do sumo sacerdote, santidade ao Senhor. Bom, espero que você tenha aprendido bastante com essa lição. Semana que vem nós vamos estudar as festas judaicas e os seus reflexos no ministério de Cristo. Não perca outra tipologia das festas judaicas e qual for o seu reflexo no ministério de Cristo. Por exemplo,
Na Páscoa, Cristo foi sacrificado. No Pentecoste veio o Espírito Santo. Dizem que na festa das trombetas, Cristo há de voltar, não é? Nós falaremos nisso semana que vem, lição de número 9, estude ela. Entre também no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas, com mais de 7.550 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.